Oi, tudo bem? Eu idealizei uma série chamada Fale com o Especialista, onde eu vou trazer várias pessoas de diversas áreas para falar, tirar as nossas dúvidas, como mãe de primeira viagem ou não. Então serão odontopediatra, fono, pediatra, psicólogo infantil, infectologista para falar pra gente um pouco de vacina, enfim, uma gama abrangente de profissionais que possam tirar nossas dúvidas, esclarecer os temas aí que rondam a cabeça de todas as mães. E eu espero que vocês gostem. Inclusive, se vocês tiverem perguntas específicas, já deixa aqui no comentário pra mim que eu tô anotando tudo, tá bom? Hoje é o primeiro vídeo da série. Eu tô aqui na Clínica Lúdica, que é onde eu trago a Lelê pra cuidar dos dentinhos. E eu tô com a odontopediatra, com a doutora Renata e com a doutora Fernanda. Essa parte aqui é a sala de espera, é a coisa mais fofa, é completamente voltado para criança, nada aqui é para os adultos, é completamente para as crianças. Então vem comigo. E vou começar o bate-papo com perguntas que vocês mesmos mandaram e outras que elas relataram que acontecem muito nas primeiras consultas de dúvidas das mães mesmo. A primeira que eu queria saber é com que frequência a gente deve levar ao dentista e quando deve ser a primeira vez. Tá, legal. Essa realmente é uma das principais perguntas que as mães fazem com a gente na primeira consulta. E a gente indica a partir do terceiro mês essa primeira consulta, tá? A gente vai nesse encontro, a gente vai indicar quais são as melhores formas para a gente higienizar a boquinha da criança, tá? A gente orienta a partir do primeiro mês usar gaze, tá? Com água, ou a gente tem uma solução própria para bebê que ajuda na esterilização da boquinha e tudo mais, ela é bacteriana, tá bom? Lembrando que a gente sempre escuta perguntar, as mães nos perguntam, eu posso usar a dedeira? A dedeira ela não substitui a gaze, tá? A dedeira ela foi feita, na verdade, para massagear a gengiva do bebê, principalmente naqueles momentos que o bebê tá com o primeiro dentinho para aparecer e tudo mais, por volta dos 6 meses, isso, que a gengiva fica mais irritada, incomoda, o bebê fica extremamente irritado e tudo mais, então isso serviria assim a dedeira para massagear. Não seria feita, não seria indicada, na verdade, para higienizar a boquinha da criança, tá? E quando que deve ser feita a primeira higienização? A partir do terceiro mês, tá? Antes disso a gente não recomenda, né? Depois a doutora Fernanda vai falar sobre a única exceção que a gente entraria antes desses 3 meses, mas a higienização realmente seria a partir do mesmo que esteja no leite artificial já? Sim, sim. Tá ótimo. E qual é essa particularidade? Lembrando, Má, que a única exceção para trazer no odontopediatra antes dos 3 meses seria se o teste da linguinha, que já é obrigatório, não for realizado na maternidade ou se foi realizado e deu alterado. Doutora Fernanda, agora eu acho que uma dúvida geral, pasta com ou sem flúor? Tá, então lembrando, Má, que é o seguinte, a partir do terceiro mês a higiene seria com gaze e a partir do primeiro dentinho, que geralmente é aos 6 meses, a gente já utilizaria uma escova de dente mesmo, tá? A gaze já não funcionaria mais. E aí, qual pasta usar? A gente segue a recomendação da Academia de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde, que seria a pasta com flúor a partir do primeiro dentinho. Porém, a pasta com flúor, ela precisa ser usada da maneira correta, na quantidade correta e na frequência indicada. Para indicar a frequência que esse bebê e essa criança vão usar a pasta, a gente vai avaliar a individualidade de cada um. Caso a caso. Caso a caso. Então, como que tá a dieta dessa criança e como que a mãe está conseguindo escovar. Então, qual a efetividade da remoção de sujeira quando a mãe escova. E aí a gente recomenda a frequência, mas a pasta seria desde o primeiro dentinho com flúor. Entendi. E outra coisa que eu ia te perguntar, o que são essas famosas cáries de mamadeira? Tá. Então, falando da cárie de mamadeira é a seguinte, eu costumo falar aqui na consulta que é o principal vilão da pediatria, né, da odontopediatria. Por que isso? Porque a maioria das mães acham que só pela criança tomar o leite e tudo mais pode não acontecer a famosa cárie de mamadeira. Esse termo cárie de mamadeira a gente nem usa mais na pediatria, tá? Porque agora virou realmente um outro nome, que é cárie de acometimento precoce,
que é quando a criança, bebê, que a gente considera até 3 anos, é um bebê, tá? Ela já veio ao consultório e a gente já identifica as cáries de mamadeira. Mas enfim, o que seria isso? É a criança que toma leite, pode ser artificial e tudo mais, não escova o leite, o dente, desculpa, e fica aquele leite parado durante a noite toda. Esse leite ele fermenta, tá? A lactose vira sacarose de qualquer forma. A mãe às vezes fala pra mim, mas eu dou leite puro, pode acontecer isso? Pode, porque o leite puro tem a lactose e vai acontecer esse mesmo processo, tá? E aí, esse leite então, parado na boquinha da criança a noite toda, fermentado, ele vira um potencial de cárie, porque ele perde mineral, né? O leitinho Isso perde. é uma particularidade do leite artificial ou o leite materno também pode promover cárie? Pode também promover a cárie, tá? O que a gente já tem estudo e mostra e tudo mais é o seguinte, o leite materno, na hora que a criança suga o leite, ele já praticamente é deglutido pela criança. Então é menor a frequência de cárie, mas pode acontecer sim. Por que é menor? O leite artificial geralmente é tomado pela mamadeira e tudo mais, então o leite espalha por toda a boquinha da criança. Então ele é mais fácil de acometer, tá? Mas as duas formas de tanto a amamentação quanto o leite de fórmula, os dois podem acometer e formar cárie sim, de precoce. Entendi. E doutora Fernanda, eu acho que todas as mães passam também por esse desespero em maior ou menor grau, assim, a criança não querer escovar o dente. Não é sempre. A Helena tem fase que ela tá maravilhosa e abre a boca e tem fase que é uma luta. Fala pra gente da importância disso, como fazer, enfim. Então, é muito importante a gente lembrar que até 3 anos a gente não pode esperar a colaboração dessa criança justamente porque ainda é um bebê, né? Então a gente considera na área de saúde até 3 anos como bebê e após 3 anos que a gente dá a denominação de criança. Então, do bebê a gente não pode esperar colaboração. Por mais que já tenha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e que o bebê já está começando a entender palavras, então ele sabe o que é água, ele sabe, por exemplo, às vezes o que é arroz, o que é feijão, a mãe já acha que ele está compreendendo. Não, ele entende palavras, mas ele não entende contextos. Então ele não consegue entender, por mais que você faça uma coisa lúdica e conte uma historinha do bichinho que vai sair da sujeira, ele não consegue entender esse contexto, essa história. Então pra ele não vê a importância daquilo e não entende. Então ele chora, igual às vezes ele chora pra trocar fralda, igual às vezes ele chora quando vai no pediatra, porque ele não quer ficar naquela situação paradinho e no caso da escovação com a boca aberta. Então lembrando que até 3 anos dificilmente vai haver colaboração, geralmente não tem mesmo, e que é importante a gente fazer de qualquer jeito essa escovação, ver a melhor forma de fazer, mesmo que a criança chore um pouquinho, porque mesmo que ela chorar, o mais importante é a gente lembrar que não tem dor. Então a escovação não traz dor nenhuma, muito pelo contrário, a gente recomenda até escovas super macias. Então pode fazer tranquilamente. Eu sempre falo, prefiro chorando comigo em casa do que chorando aqui no consultório tratando uma cárie, um canal, sei lá, exatamente. Outra pergunta importante, qual a melhor mamadeira, qual a melhor chupeta, se a gente pode usar, né, a chupeta é um item opcional, vamos dizer. A mamadeira, se não tá no aleitamento materno, não tem muita escolha, tem que ver qual é a melhor opção. Fale pra gente um pouco disso. Então, a recomendação da chupeta e da mamadeira em relação ao tipo de bico seria a mesma, tá? Porque a chupeta e a mamadeira, as duas, elas são usadas da mesma forma. Porque a criança, quando está com a mamadeira ou com a chupeta, ela está sugando. Então, a recomendação é usar o bico ortodôntico, né, da chupeta, que seria, inclusive, o bico mais fino possível, que a gente tem até aqui para demonstrar. Mais pertinho. E usar o bico ortodôntico, e o ideal seria a remoção desses hábitos, ou seja, da chupeta e da mamadeira até 18 meses. Só? Só 18 meses seria o ideal. A Helena tá com o ano 9. Seria o ideal para a gente ter o mínimo de alterações ósseas e musculares possível, ou seja, influenciar o mínimo possível na formação facial dessa criança. Então, seria até 18 meses. Claro que algumas mães não conseguem tirar nesse período, então a gente tem que novamente avaliar a individualidade de cada um, por que não está conseguindo tirar, quando que essa mãe vai conseguir tirar e qual a frequência que essa mamadeira e essa chupeta estão sendo utilizados, para a gente fazer a recomendação ideal. E aí, lembrando que após os 3 anos de idade,
A deformação que a chupeta e a mamadeira trazem, que é uma deformação de formato ósseo, respiratória, que estimula a respiração bucal, e até muscular, porque estimula os músculos de forma errada. É igual se você fosse na academia e trabalhasse, por exemplo, só o braço direito e não o braço esquerdo. Você está estimulando de forma errada. O músculo direito vai ficar muito mais forte e isso não traz um padrão de equilíbrio. Então, a partir dos 3 anos, essa deformação ela é muito mais proeminente. Então, assim, idealmente até 1 ano e meio, não conseguiu tirar até 1 ano e meio, vamos fazer de tudo para tirar no máximo até 3 anos. Os bicos rígidos entram nessa questão também? Sim, o que a gente chama de copo de transição Isso. seria os copinhos com aquele biquinho geralmente de 3 furos, que o rígido ele é muito melhor do que o de silicone mole. A sucção é mais difícil, né? A sucção é mais difícil e fica mais adequada ao abocanhamento do lábio, que é um músculo. Então, a criança acaba tendo que fazer toda a força para sugar, né? Até por isso que quanto antes a criança, por exemplo, parar de amamentar no seio, mais ainda a gente vai ter que trabalhar isso com a criança para ela fortalecer realmente toda essa parte muscular dela, para não ficar flácida. E como a doutora falou, não seria só alteração de dente, tortinho e tudo mais, atrapalha todo o processo, toda a parte de musculatura facial e desenvolvimento. E aí, a partir desses 18 meses, o ideal seria o quê? Um canudo já direto no copo, porque se a Helena não tem a capacidade, ela pega a copa, ela ainda ela... Então, na verdade, o que a gente até indica? A partir de 1 aninho, a criança que está na mamadeira já começar a oferecer a água, porque ela vai derrubar e vai ser uma adaptação para ela. Então, já começar a oferecer a água no copo. Então seria assim, com 6 meses a gente já pode começar a oferecer no bico de transição, que é o bico rígido, e você não precisa trocar tudo de uma vez. Então a criança está na mamadeira. Vamos começar pela água ou pelo suquinho no bico rígido e deixa o leite na mamadeira, vai gradualmente. A partir de 1 ano a gente já está passando por uma fase que a gente pode começar a introduzir o copo. Então aí vai fazer sujeira, vai ser uma adaptação. O canudo é uma boa possibilidade? O canudo pode ser usado pela criança, só que ele não pode ser exclusivo, porque senão ele também pode alterar a mordida da criança. Aí sim a gente está falando questão de ser mordida e tudo mais. Então pode usar o canudo e tudo mais, mas em alguns momentos, não deixar exclusivo, tá? Hoje em dia também, desculpa, tem até aquele copo de treinamento que a gente até indica, que é um copinho que, mesmo se a criança virar o líquido e tudo mais, não escorre, não derruba nela. É uma forma dela treinar a força que ela tem que começar a fazer com o lábio para o leite, para o líquido, conseguir vir para ela engolir e tudo mais, né? Então é legal esse copinho de treinamento também. Com 1 aninho, a gente já pode introduzir o copo, nem que seja só para água. E vai fazendo a... E quais são marcas legais de mamadeira que tem esse bico ortodôntico? Tem esse copo de treinamento que é da Venti, né? As mamadeiras que a gente indica geralmente são as da MAN, né? E chupeta também, por conta do formato e por ela ser exclusiva no mercado, que depois você vai mostrar mais pertinho da câmera. É a única chupeta, por exemplo, que teria mais essa capacidade de ser mais fininha e, portanto, não alterar tanto isso, não alterar tanto a boquinha da criança na hora que ela tá sugando ali, né, e tudo mais. Então, acho que seria isso. Bom, acho que é isso. Eu amei a entrevista. Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu gostei pela oportunidade também. E sempre lembrando que a gente tem que passar pela consulta. Não tem jeito, cada caso é um caso, cada boquinha é uma, cada criança também. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer um parte 2. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.